Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui, só que agora para o momento da nossa revisão de recuperação. E caso você esteja aí, isso significa que você não obteve uma boa nota durante a avaliação. Mas não se preocupe não, é um reforço. Isso mesmo. De certa forma, vocês vão reforçar. Ou seja, é como você atravessar um caminho carregando alguns mantimentos. Aí você chegou lá na ponta e esqueceu alguns mantimentos, né? Esses mantimentos são conhecimento. Eu esqueci, não consegui trazer comigo. Aí a recuperação é assim, você volta para pegar os mantimentos. Ou seja, você está voltando aqui nessa aula para revisar aquilo que você não conseguiu adquirir nesse caminhar, tá? Durante a unidade 2, né? Isso. Então vamos lá? Vamos lá então para a nossa revisão. Eu sou o professor Hélio. E eu sou o professor Luciano. Então, olha só, revisão de recuperação da unidade 2. Iremos trabalhar as aulas sobre filosofia política antiga e medieval, filosofia política moderna. Iremos abordar Locke e Rousseau, a liberdade e o existencialismo, a relação homem-mundo e o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Aula 10, né? Filosofia política antiga e medieval. A política na Grécia Antiga. Vimos que foram os gregos os primeiros a analisar e debater sobre a política e cidadania. Eles se reuniam em 2 lugares, na Acrópole e no Ágora, para fazer esses debates. E em meados de 621 a 510, Drácon, Solon e Clístenes deram os primeiros passos rumo à democracia. Vimos também sobre os sofistas, que eram especialistas em retórica e que na Grécia Antiga eles se dedicavam ao ensino do sentido das palavras. Retórica, por sua vez, significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e distinta e conseguir transmitir ideias com convicção. Também vimos sobre os 3 pensadores, né, da filosofia clássica, trazendo para o âmbito da política, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates vai dizer que era contrário à aristocracia democrática. Ele defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Platão também vai em rumo ao pensamento dele, porque ele foi, né, o professor de Platão e Platão era discípulo dele. Platão vai dizer que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas com o intuito de melhor condução da cidade, né? O governo, para ele, é os filósofos, né? Parecidos. E Aristóteles era discípulo de Platão. Para ele, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Aí ele estabeleceu 3 melhores formas de governo. Para ele, olha só, é aquele que é o interesse coletivo, né, do bem comum, que busca adquirir a felicidade de todos. Temos a forma pura que ele apresentou, a monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, governo de poucos, e a democracia, né, ou república, que é o governo de muitos. E a forma corrompida, ruim, tirania, oligarquia e demagogia. As imagens para vocês figurativas, né? Vamos então para a política medieval, a teocracia. O monarca, ele é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos. Vimos que a hierarquia política e social, na época, ela é ordenada por Deus. Deus cede poder ao povo e, consequentemente, ao governante eleito por ele. O fundamento da política encontra-se em Deus, pela vontade divina. Temos o conceito de bem comum ou justiça e o bom governo, ou seja, o príncipe virtuoso e os regimes políticos do justo legítimo. Vimos também que um dos pensadores da Idade Média foi Agostinho, ou conhecido como Santo Agostinho, da Igreja Católica. Sua obra principal é a Cidade de Deus, que é a relação entre política e religião. Ele apresenta 2 cidades, a cidade terrestre, que é o zelo pelo bem-estar das pessoas e garantia da justiça. E a cidade de Deus, que busca viver a vida cristã inspirada no amor de Deus. O rompimento do poder espiritual para o poder temporal veio com Nicolau Maquiavel, nas obras O Príncipe e Os Discursos. Ele desvincula a política da moral, ética e religião cristã.
A partir disso, ó, nasce o pensamento político moderno. Hora de recuperar. Vamos lá verificar? Questão 1. Agostinho foi bispo de Hipona, região pertencente ao Império Romano. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Suas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Por exemplo, sua obra principal é A Cidade de Deus, que trata sobre a relação entre política e religião. Além disso, ele apresenta nesse livro duas cidades que são elas: Cidade de Deus e a cidade terrestre. Filosofia política moderna, Locke e Rousseau. John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos, que em estado de natureza viviam isolados. O estado de natureza é uma condição na qual cada um seria juiz da sua própria causa. Aí surgem os problemas com a relação entre os indivíduos. Locke analisou as dificuldades de viver em estado de natureza. A partir disso veio a aceitação de um contrato social, a criação, para construir a sociedade civil, ou seja, apenas pacto o torna legítimo, né, o poder do Estado. O contrato social. Esse Estado teria sido criado para evitar os problemas entre os indivíduos. Logo, sua função seria a de garantir a segurança dos indivíduos e seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade. A concepção de Estado liberal em Locke. O Estado deve regular as ações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. E para ele, o poder legislativo é o poder supremo, ao qual devem subordinar-se todas as outras instituições. E ele enfatizou a preservação da propriedade no sentido amplo, tudo o que pertence à pessoa. Sua vida, sua liberdade, seus bens são sua propriedade. Pensamento político de Rousseau. Em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. O estado de natureza e o contrato social. Ele vai dizer que no estado de natureza o indivíduo vive em equilíbrio, em harmonia. Porém, cuidando da própria sobrevivência, aí surgiu dentro da sociedade a escravidão, né, e a miséria. Daí veio a desigualdade que corrompe o homem, ao contrário de Locke. Soberano e governo. O contrato social, de acordo com ele, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime de todas as pessoas. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas como ele é parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei que ele ajudou a criar, ele obedece a si mesmo, portanto, ele é livre, que ele está obedecendo aos seus próprios ideais. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. O mesmo indivíduo, ele é cidadão quando ele faz a lei e é súdito quando a ela obedece e se submete. Hora de recuperar. Alguma dúvida aí? Vamos verificar. Veja a imagem e analise o texto a seguir. Em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando, né, pelos gestos, o grito e o canto, uma língua generosa e benevolente. Agora a pergunta, qual dos filósofos abaixo diz que o homem no estado de natureza é bom, mas a sociedade o corrompe? Alternativa Jean-Jacques Rousseau. Vamos para a aula 14, a liberdade e o existencialismo, a relação homem-mundo. O que é liberdade? A liberdade humana é admitida como absoluta. Na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço público da polis, na qual os cidadãos constituíam a política. Na Idade Média, a noção de liberdade vem da noção interior, ou seja, está relacionada ao próprio eu. Já na Idade Moderna, o sujeito age pela força de sua vontade
independentemente dos constrangimentos que sofre. O que é existencialismo? Após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se uma reflexão sobre a identidade humana, do eu. O homem contemporâneo encontra-se só, no vazio, perplexo, na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressa no seguinte pensamento: a existência precede a essência. Pensamento de Sartre. A relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a sua indeterminação. O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, essência, de valor, de determinação prévia. O modo de ser humano é um poder ser, olha só, tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. O homem é um ser lançado no mundo. O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer. O ser humano está condenado à liberdade. Qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é um ato solitário e responsável. O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade, o homem é obrigado a assumir a sua própria existência. Hora de recuperar. Vamos lá então, pessoal? Questão 3. Para o existencialismo, não há espaço para pensarmos em destino prévio para a existência humana. Nessa perspectiva, as possibilidades que marcam a vida humana são múltiplas e até mesmo infinitas. Diante desse enunciado, pode-se dizer que para o existencialismo, existir é incerto e impreciso. O pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Heidegger adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar a existência humana. Por exemplo, todo ser humano é um ente, né? Tudo que existe. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, que é o ser humano. E o ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido na consciência. a essência humana ela é indeterminada e é estabelecido 3 características do ser humano. Ser no mundo, quando ele se reconhece como alguém que está presente no mundo. Ser com, ou seja, um ser de relações que se relacionam com as coisas do mundo. E ser com os outros, que somos seres que nos relacionamos com outros seres. Então, o ser humano, ele é livre porque ele é um projeto, ou seja, ele ainda vai se definir, vai definir a sua vida. Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade e ele descobre-se como um ser para a morte. Jean-Paul Sartre, né? O ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida, de sua existência. A existência dual gera angústia, pois o ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, o ser em si, mas não pode sê-lo, ser para si. Ao mesmo tempo, não pode ser pura consciência, ser para si, pois para que haja uma consciência é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados por meio do corpo. Somos lançados no mundo. Ninguém escolheu para estar aqui, mas estamos. Então, depois de lançado no mundo, o homem decide o que ele vai ser. Nascemos sem essência, sem uma identidade prévia. No entanto, as construímos ao decorrer da nossa vida, enquanto existimos. Então, a condição humana determina que o ser humano construa sempre a sua identidade, e sua identidade nunca estará pronta. O ser humano não é propriamente um ser pronto, definido, mas sempre um vir a ser, na medida em que ele é sempre um projeto, um ser que se projeta para o futuro.
O ser humano, diante disso, ele está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não é capaz de fazer é de não ser livre. Nenhum de nós nasceu e disse, eu sou um escravo. Somos livres, então essa é a única escolha que nós não podemos ser. Pessoal, hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos lá então. Verificar. O método utilizado pela corrente existencialista é o fenomenologia, né? Que é a forma de analisar a realidade com base nas percepções de cada ser humano, de cada indivíduo. Porém, diante disso, o filósofo Edmund Husserl criou esse método com o objetivo de quê? Viver para ajudar os outros? Tornar os cidadãos elegíveis e participantes igualmente da sociedade. Oferecer direitos e deveres que todo cidadão tem em sua localidade de origem? Deixar o ser humano sem a ação nenhuma perante a vida. Ou procurar desvendar a essência das coisas e dos seres? Aí está a resposta, né? Então, olha só, queridos. Vocês agora vão fazer, ó, deixa eu mostrar aqui, volta lá pra gente. Ó, a avaliação parcial de recuperação, né, Luciano? Exatamente. Nessa avaliação, veja bem, vocês vão pegar, rever, como eu falei, aquilo que ficou para trás, que esqueceu, que de alguma maneira você não conseguiu diante da caminhada, né, Luciano? Vocês vão poder agora relembrar alguns aspectos, né, da unidade 2, quer dizer, desculpa. E aí vocês vão poder responder essas questões bem legais. A avaliação em si é para saber, né, se vocês estão acompanhando, né, fazendo esse acompanhamento de aprendizagem do conhecimento. E qualquer dúvida, né, que vocês tiverem diante dessa avaliação, e é com muita alegria, né, Luciano, a gente agradece, né, vocês terem participado com a gente, né, no âmbito da filosofia, para que possamos fazer, né, parte da história de vocês, só porque vocês agora vão aspirar, após o terceiro ano, é um né, pós-médio, olha só, aspirar à universidade, à faculdade, um curso técnico, ou empreender. Vocês vão empreender aí, né, na sua comunidade, pelo aquilo que as famílias já fazem, seja lá qual for, né, o seu futuro, mas façam uma escolha boa, tá? Ó, não se preocupe se você escolheu aqui uma área para trabalhar, para estudar, e lá não conseguiu se encontrar, né, se interagir, mude, né? Pega aquela similar ou muda totalmente. A vida é assim. Lembra que o existencialismo, eu gosto dessa corrente porque ela te dá a possibilidade de se conhecer. Primeiro se conheça, faça, né, um teste vocacional. No âmbito da internet tem vários, você vai colocando os aspectos que você gosta, lá no final, nesse teste vocacional, ele vai dizer, ó, sua profissão é isso. Uma dica, né, Luciano, para você. Pessoal, o Hélio, esperamos que as nossas aulas tenham contribuído bastante com a formação de vocês, que vocês tenham não somente visto a filosofia como uma disciplina, mas como uma forma de conhecimento também, que vocês possam levar esses conhecimentos para a vida. A vida agora, esperamos que vocês cheguem na faculdade, que se desenvolvam ainda mais lá, e esperamos que vocês tenham sucesso na vida de cada um de vocês. Um grande abraço a todos e a gente se encontra nos caminhos da vida. Tchau, tchau. Tudo de bom. Sucesso.